Bom dia. Como ontem, a Teles vai, juntamente com a APMIP, fazer o webinar de hoje sobre os temas que a Patrícia, a quem agradeço novamente, já mencionou, nomeadamente a situação atual e a sua implicação no contrato de mediação que vai ser exposto pelo João Mamed, que também já apresentei ontem e volto a apresentar, que é um advogado da área de especialidade do imobiliário e urbanismo, e depois teremos uma apresentação sobre as linhas de crédito deste setor específico, feita pelo Diogo Neves, que também já está connosco, que também trabalha na Teles nesta área do imobiliário e do urbanismo. Ficamos, obviamente, depois para uma breve área de perguntas e respostas, que procuraremos responder às perguntas que forem postas por escrito. Será a forma mais fácil e através também de algumas que a Patrícia, entretanto, receber e que nós podemos não ter acesso por já estarem antes noutro tipo de plataforma. Então passava a palavra ao João Mamed. Desculpe, não dei os bons dias à Mariana Vilarça Fernandes, que esteve connosco ontem também e que estará hoje connosco também para eventuais perguntas aos temas que tratou ontem e aos dois também. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Bem, na sequência da nossa apresentação de ontem, hoje vamos focar-nos essencialmente nas consequências desta pandemia e das circunstâncias atuais em que vivemos nos contratos de mediação imobiliária. Bom, temos vindo a assistir à invocação muitas vezes de casos de força maior e da epidemia como um caso de força maior para incumprimento de determinados contratos. Só sucintamente qualificam-se um caso de força maior em eventos imprevisíveis, que sejam independentes do controle das partes no âmbito do negócio jurídico e que tornem, nomeadamente, impossível o cumprimento de uma obrigação. Ou seja, esta impossibilidade deve ser mesmo objetiva, não sendo possível prestar uma obrigação diversa ou que essa obrigação seja cumprida por um outro agente que não o agente inicialmente acordado para o efeito. Ora, será difícil, no caso dos contratos de mediação, assistirmos a uma verdadeira causa de força maior para o não cumprimento. Isto porquê? Porque, embora seja, obviamente, difícil, por exemplo, fazer uma visita a um imóvel, seja para efeitos de compra e venda ou de arrendamento, a verdade é que, embora não seja possível essa visita física, será sempre possível, por exemplo, uma visita virtual. Isto não se coloca também, por exemplo, numa promoção do imóvel em planta, em que não existe ainda um edifício físico para mostrar, ou seja, não se torna tão relevante uma deslocação ou impossibilidade de deslocação neste caso, e por isso entendemos ser muito complicado existir aqui um caso de força maior que possa levar à resolução ou à alteração dos contratos. Contudo, existe aqui uma outra hipótese que entendemos que poderá ser aplicável aos contratos de mediação, que é a alteração das circunstâncias. E só o Diogo pudesse passar aqui o slide nesse sentido. Ora, a atual situação de pandemia e as medidas decretadas neste âmbito, nomeadamente as dificuldades de circulação, como eu referi há pouco, levam a que as condições que estiveram subjacentes à contratação inicial sejam agora bastante diferentes. Ou seja, não se verificando a impossibilidade, no caso dos contratos de mediação, de fazer a promoção do imóvel, a verdade é que se torna muito mais oneroso e muito mais complicado para um agente, para um mediador, conseguir desenvolver o seu negócio, conseguir fazer a promoção do imóvel e conseguir encontrar um interessado para a concretização do negócio visado. Ora, nestes casos, e perante esta situação, existindo todas estas condicionantes, entendemos que existem aqui motivos mais do que suficientes para promover, ainda que na primeira fase de uma via negocial, uma modificação dos contratos de mediação, com vista à proteção das empresas mediadoras. Só fazer a nota que não antevemos muito possível, ou pelo menos nem vantajoso, proceder à resolução dos contratos, porque
efetivamente, embora seja mais difícil encontrar aqui um interessado para a concretização do negócio, é sempre vantajoso manter um contrato de mediação em vigor e tentar, ainda assim, encontrar esse tal interessado. Por outro lado, também para o proprietário não resulta qualquer consequência direta, pelo menos, do não cumprimento, de não encontrar um interessado para a aquisição do imóvel, tendo em conta que o proprietário apenas pagará uma qualquer remuneração caso o negócio venha a ser concretizado, ou no caso dos contratos de mediação com exclusividade, ainda que o negócio não seja concretizado, tenha sido apresentado interessado que corresponda às expectativas ou preencha os requisitos e condições estabelecidas para o negócio. Ora, fazendo aqui a comparação entre a força maior e a alteração das circunstâncias, tal como dissemos, entendemos que será difícil que a atual pandemia consubstancie um caso de força maior no âmbito de contratos de mediação, efetivamente porque não existe uma impossibilidade absoluta de continuar a fazer a promoção do imóvel, embora haja efetivamente uma alteração das circunstâncias que agrava e muito o cumprimento da obrigação por parte das empresas de mediação. Ora, sendo uma obrigação de resultado, obviamente, aquilo que nos interessará sempre será conseguir um interessado. E por isso mesmo, tendo em conta as limitações existentes, entendemos que será possível e será até muito conveniente promover a alteração dos contratos de mediação. Essa alteração pode ter aqui três vertentes. A principal será uma prorrogação dos prazos dos contratos, que habitualmente são fixados nos 6 meses, sendo essa a regra supletiva prevista até na lei da mediação imobiliária. Ou seja, poderemos aqui entrar em contato com os proprietários no sentido de prorrogar o prazo do contrato de mediação e, se possível, simultaneamente, suspender o prazo de duração do contrato durante a situação do estado de emergência. Ou seja, quando eu digo suspender o prazo, quero apenas dizer que não se conta neste período o prazo de duração do contrato, mas o contrato manter-se-á em vigor e, obviamente, durante este período do estado de emergência, o mediador poderá e deverá, se conseguir, encontrar um interessado para concretizar o negócio. Ou seja, tendo em conta que o contrato de mediação é um contrato aleatório, assente numa obrigação de resultado, entendemos que não fará sentido nenhum resolver os contratos, mas que fará todo o sentido poder proceder à prorrogação dos mesmos e à suspensão dos prazos para que não se perca prazo, digamos assim, durante o estado de emergência em que é muito complicado fazer uma promoção ideal dos imóveis. Neste sentido, e pedi-lhe novamente, só para passar para o slide seguinte, entendemos que é uma boa altura para pensarmos um pouco na revisão dos contratos de mediação, tendo não só em conta as atuais circunstâncias e a aprendizagem que isto nos trouxe, nomeadamente quanto à dificuldade, muitas vezes, e ao trabalho ingrato do mediador imobiliário, na procura continuada de interessados mesmo nesta fase, em que, por exemplo, o mercado imobiliário em Portugal tem tido como procura, em grande maioria, se calhar, pessoas estrangeiras, em que nesta fase não podem deslocar-se a Portugal, por isso não é possível fazer as visitas, porque as pessoas não podem deslocar-se sequer. Nesse sentido, entendemos que poderemos alterar os contratos de forma a tornar mais fácil o cumprimento para os mediadores, por exemplo, prevendo a suspensão, como referi, do contrato, não do contrato, mas do prazo do contrato perante situações de força maior ou perante eventos desta natureza que peçam, que dificultem o exercício da atividade imobiliária. Ou seja, reforço, a suspensão não é necessariamente a suspensão do contrato e dos efeitos, mas sim do prazo. O contrato com um prazo de 6 meses não se contaria, no decurso desse prazo, uns 2 meses de estado de emergência, por exemplo. Deverá, portanto, regular-se os contratos de mediação imobiliária, o que será entendido como evento de força maior que resulte nesta suspensão do prazo, e também regular nos contratos de mediação imobiliária as exatas condições exigidas para o negócio. Ou seja, além do preço, as percentagens, mas também a possibilidade ou não de apresentar preços mais baixos, haver ou não exclusividade, e nesse sentido lançamos até aqui um desafio à APMIP que possa, se entender conveniente, lançar aqui uma discussão para uma eventual alteração da minuta de contrato de mediação imobiliária, aprovada pela Portaria 228 de 2018, no sentido de prever especificamente estas situações, isto porque
como todos sabemos, é possível, não previsível, mas pelo menos possível, que venhamos a ter uma segunda vaga da pandemia e nesse sentido, devemos desde já acautelar-nos e prever nos contratos que, perante uma situação dessas e perante a impossibilidade dos mediadores exercerem cabalmente a sua atividade e promoverem devidamente os imóveis, os prazos se suspenderão. Por isso, é conveniente que isto seja desde logo previsto nos contratos. E, resumidamente, é isto. Obrigado pela vossa presença e passo a palavra ao meu colega Diogo Neves, que vai agora falar não só das linhas de crédito na atividade de mediação, mas também relativamente à adaptação de documentação e assinaturas. Bom, muito obrigado. Dar os bons dias a todos os que nos estão a ouvir novamente. Antes de avançarmos um bocadinho, falarmos um bocadinho sobre as linhas de crédito e alguns apoios que podem ser dados também às empresas de mediação imobiliária e aos mediadores imobiliários nesta fase tão conturbada da nossa sociedade, ia-vos dar nota só de dois pequenos temas que nós entendemos que poderão, apesar de serem do conhecimento da totalidade, ou pelo menos da maioria das pessoas que nos estão a ouvir, temas que nós entendemos serem importantes e convém recordar. Não há dúvida que este momento que nós atravessamos hoje é algo sem precedentes e que condiciona de forma séria a nossa liberdade de deslocação, de reunião, e que, portanto, condiciona de forma profunda, no fundo, o exercício também desta atividade de mediação imobiliária. Um dos mecanismos que já vinha, portanto, não é algo novo, mas, portanto, é algo que já vem cada vez mais sendo usado na nossa atividade corrente, é o recurso a processos desmaterializados de obtenção, seja de documentos, seja de certidões, seja propriamente também de efetuar registros, no fundo. E, portanto, nesta parte eu creio que a atividade de mediação imobiliária tem um conjunto de instrumentos que facilitarão, em certa medida, também nestes tempos conturbados em que vivemos. Nos dias de hoje facilmente se conseguem obter certidões do registro predial no portal do predial online, certidões do registro comercial das empresas também no balcão do empreendedor e, portanto, no portal da e-portal. Cadernetas prediais também as conseguimos obter no portal das finanças. É possível ainda, junto da maioria ou da grande maioria dos municípios, obter autorizações de utilização, fichas técnicas de habitação e certidões de isenção de licença de utilização também através de processos desmaterializados. Dar nota aqui, um pequeno pormenor e um detalhe, de que relativamente às certidões de isenção de licença de utilização, a grande parte dos municípios também já exigem, no fundo, uma prévia vistoria ao imóvel para poderem emitir esta certidão. No fundo, o município não se basta pelos simples elementos documentais, quer normalmente dirigir-se ao edifício e perceber, in loco, se foram feitas alterações ao edifício, no fundo, que impeçam a emissão desta certidão. Nesta parte, obviamente, podemos ter aqui algumas condicionantes, no fundo, à emissão destas certidões, mas que, uma vez que já temos notícias de que agora em maio, paulatinamente, iremos com algumas cautelas e, obviamente, com sérias restrições e, no fundo, com alguns equipamentos de proteção individual, voltar a possível normalidade, também por aqui nós poderemos esperar que estes temas, no fundo, voltem a ser tratados com mais celeridade. Também os certificados energéticos, obviamente, exigem uma visita ao imóvel, mas estarão a ser normalmente, portanto, por ser uma atividade profissional e que só depende de um técnico, podem estar a ser condicionados, mas continuam a ser emitidos. Os anúncios para direito de preferência das entidades públicas, também já era possível fazermos esses anúncios através do portal da Casa Pronta, de uma forma muito simples, faz a submissão do anúncio, identifica-se o negócio que está a ser projetado e no prazo de 10 dias úteis essas entidades públicas têm a possibilidade de exercer ou não o direito de preferência. Portanto, também aqui conseguimos, nesta nossa atividade imobiliária, garantir uma ausência de contacto, que, portanto, que nesta parte não está condicionada por o estado em que nos encontramos. Também a liquidação e pagamento de impostos também é possível, algumas condicionantes também podem existir aqui, algumas vezes surgem alguns problemas nestas liquidações de IMT, mas em geral é possível fazê-lo à distância. Dar nota aqui para um regime de legislação relativamente recente, também deste estado de crise pandémica em que nos encontramos, onde se refere que é reconhecida às cópias digitalizadas
e às fotocópias dos atos e contratos a força probatória dos respectivos originais. Há aqui uma pequena nuance, obviamente, em que isto só funciona se a pessoa a quem for apresentados estes documentos, estas cópias, a requerer a exibição do original. Portanto, em princípio, isto funcionará para as partes que não requeiram esta exibição. Tenho dúvidas, por exemplo, tenho a certeza praticamente que, nomeadamente em escrituras públicas, será difícil de nos socorrermos deste mecanismo. É um ato com bastante solenidade e, portanto, certamente não será possível nessas situações dispensar a exibição dos próprios originais. Outro instrumento que vos falava que poderá facilitar em muito a atividade imobiliária nesta altura será o recurso a assinaturas digitais. No fundo, nós temos alguns tipos de assinaturas digitais. Temos uma assinatura digital simples, no fundo, que é aquela que não contém uma certificação de quem assina, e depois temos uma assinatura eletrónica qualificada. A assinatura eletrónica qualificada, quando é posta num documento, normalmente isto é feito através de um cartão de cidadão, que tem um certificado, tem uma chave móvel com um código PIN, que no fundo garante a intransmissibilidade desta ferramenta, garante que a pessoa que apôs a assinatura eletrónica no documento é o titular e é o representante da pessoa coletiva ou singular que assina o documento. Também atesta que a assinatura foi aposta com a intenção de assinar o documento eletrónico e que o documento eletrónico não sofreu qualquer alteração desde o momento em que foi aposta essa assinatura. Uma das grandes vantagens da assinatura digital qualificada é de que a lei lhe confere a mesma força probatória de um documento particular assinado. Ou seja, no fundo é quase como um reconhecimento presencial das assinaturas. Isto significa o quê? Significa que, nomeadamente, um dos principais instrumentos da mediação imobiliária, salvo naquelas situações em que os clientes avançam diretamente para uma escritura pública de compra e venda, há de ser um contrato de promessa de compra e venda. A lei determina que o contrato de promessa de compra e venda, quando tenha por objeto edifícios ou frações autónomas desses edifícios construídos ou a construir, que esse contrato tem que estar reduzido à forma escrita e tem que ter um reconhecimento presencial das assinaturas. Para além disso, é exigida que a entidade que faz a certificação das assinaturas também certifique e ateste a existência de uma licença de utilização, quando for o caso disso. Com esta assinatura digital qualificada, nós conseguimos, à distância, garantir este requisito de forma nos contratos de promessa de compra e venda. Ou seja, o contrato de promessa de compra e venda tem que ser assinado com o reconhecimento presencial das assinaturas. Quando feito através de uma assinatura digital qualificada, este requisito está cumprido. Dar nota aqui de que, de facto, nós conseguimos cumprir este requisito, fica, no fundo, de fora a ideia de que teríamos que ter uma entidade pública, normalmente a entidade que certifica o reconhecimento das assinaturas, poderá ser um solicitador, um notário, um advogado também, fica de fora a certificação da existência de uma licença de utilização. Como é que nós poderemos contornar esta dificuldade? Porque, efetivamente, a assinatura digital qualificada, nessa parte, não consegue, no fundo, suprir esta exigência. Eu creio que, em termos práticos, e obviamente não conseguimos falar com toda a total propriedade, porque são tempos novos, que depois, no fundo, só a prática futura, e eventualmente até a prática judicial e jurisprudencial é que nos poderá dar mais algum conforto na análise destes temas, mas eu diria que, se for, no fundo, se a licença de utilização constituir um anexo do próprio contrato, na medida em que, como iremos ver agora de seguida, as cópias digitalizadas dos atos e contratos, no fundo, não afeta a validade dos mesmos, e depois também já vimos que, no fundo, as cópias digitalizadas têm o valor de original. Eu creio que, por esta via, a referência no contrato à existência de uma licença de utilização permite mitigar em muito o risco, no fundo, esta exigência legal de que num contrato de promessa de compra e venda se ateste a existência de uma licença de utilização. Dar nota aqui que, apesar do que eu disse, o artigo 16A deste Decreto-Lei 10A/2020 refere que a assinatura de contratos, por via manuscrita ou por via de uma assinatura eletrónica qualificada,
não afeta a validade dos mesmos, ainda que coexistam no mesmo ato ou contrato formas diferentes de assinatura. O que é que isto significa? Significa que eu, em casa, imprimo uma minuta de um determinado contrato e assino de forma manuscrita. A seguir procedo à sua digitalização e envio para a contraparte, que procede também à sua assinatura, no fundo procede à sua assinatura, mas no fundo assina numa fotocópia onde estará lá a minha assinatura já manuscrita. O que aqui este artigo 16A vem dizer é que o facto disto acontecer não afeta a validade do documento. Eu acho que devemos olhar para este artigo com alguma cautela no que diz respeito aos contratos de promessa de compra e venda. Ou seja, isto poderá ser verdade, por exemplo, com um contrato de arrendamento, em que a lei realmente exige a forma escrita, mas não exige um reconhecimento presencial das assinaturas. Já quanto aos contratos de promessa de compra e venda de edifícios ou de frações de edifícios construídos ou a construir, eu diria que não podemos fazer uma aplicação cega deste artigo. Ou seja, não me parece que um contrato de promessa de compra e venda possa ser assinado de forma manuscrita e a seguir ser assinado até numa cópia digitalizada ou numa cópia desse documento. Acho que neste caso a assinatura eletrónica qualificada há de ser a forma de nós conseguirmos assegurar que este documento se mantém válido e eficaz e, portanto, sem qualquer tipo de nulidade. Dar nota aqui que a prática também nos diz que grande parte dos contratos de promessa de compra e venda muitas vezes dispensam esta formalidade, ou seja, não são raras os casos em que nós nos deparamos com contratos de promessa de compra e venda onde se refere que as partes mutuamente dispensam o reconhecimento das assinaturas, mas elas comprometem-se, perante a contraparte, a não invocar essa nulidade no futuro. A questão é perceber em que medida é que esta disposição contratual, esta disposição de vontade, feita no âmbito da liberdade que as partes têm, no fundo, para compor aquela que é a sua vontade negocial, pode ou não pode contrariar o artigo 410, número 3, no fundo, que exige um requisito de forma. Há quem entenda que este requisito de forma, o reconhecimento presencial das assinaturas, é uma norma imperativa. E, portanto, a nulidade é a consequência para a falta de forma. Esta nulidade também é uma nulidade atípica na medida em que o vendedor, para poder invocar este não reconhecimento das assinaturas, não pode simplesmente alegar. Tem que também demonstrar que essa falta de forma foi dolosamente provocada, no fundo, pelo comprador. O comprador, entendendo aqui o legislador que há de ser a parte mais fraca no contrato, poderá ter mais facilidades em invocar esta nulidade. Parece-nos, portanto, e tentando fazer aqui um pequeno resumo quanto às assinaturas dos contratos de promessa de compra e venda, de que o melhor cenário seria o de haver uma assinatura digital qualificada, estar a licença de utilização anexa ao próprio contrato, e, portanto, este há de ser o primeiro cenário perfeito, a meu ver. O segundo cenário seria o de, não sendo possível fazer a assinatura eletrónica qualificada, fazer-se a assinatura do contrato, dispor-se expressamente que as partes declaram que não irão invocar esta nulidade no futuro e mais, explicando qual é a razão, neste momento, pela qual não é possível fazer o reconhecimento das assinaturas. E diria que há de ser feita uma menção, ou temos aconselhado a ser feita essa menção nos contratos, de que o estado de emergência e as restrições a que todos estamos obrigados impedem que o contrato possa ser assinado de outra forma. Entendemos que com estes requisitos, no fundo, com estas cautelas, poderá ser mais difícil no futuro que estes contratos venham a ser questionados. Obviamente, uma última nota para referir que o facto de nós assinarmos um contrato à distância, de assinarmos um contrato sem o reconhecimento das assinaturas, para além de podermos ter um problema quanto à sua validade, no sentido que uma das partes poderá invocar uma nulidade do contrato, poderemos ter também um problema de ser mais difícil ou poder ser questionada a autenticidade do documento. Ou seja, poderá uma das partes dizer que não assinou o documento e, portanto, não havendo um reconhecimento presencial das assinaturas, essa prova, no fundo, poderá ficar aqui um bocadinho mais fragilizada e, portanto, devemos considerar também isto como um elemento a ter em conta. Passando então agora um bocadinho para este tema das linhas de crédito, dar nota de que até bem recentemente
As linhas de apoio à economia, aprovadas pelo Governo, não contemplavam este nosso setor da mediação imobiliária. Atualmente, e portanto já neste mês de abril, a linha de apoio à atividade económica foi alargada a um conjunto de setores, onde se inclui a mediação imobiliária, já veremos isso com um bocadinho mais de detalhe, e que neste momento conta com 4.500 milhões de euros em financiamentos. Portanto, há outras linhas, neste momento temos 4 linhas ativas, mas as outras 3 são direcionadas para determinados setores, turismo e restauração. E ainda ontem vimos anunciado, no fundo, e passando o pleonasmo, o Fundo de Recuperação Europeu. Portanto, foi anunciado, ainda não está montado, obviamente é uma operação que vai certamente levar algum tempo, e há muitos elementos que ainda estão por se definir, se haverá ajudas a fundo perdido ou se serão também apenas financiamentos. Sabemos que andará à volta de 1,1, 1,5 bilhões de euros, e que no fundo a Comissão Europeia e portanto os Estados-membros estarão a trabalhar no sentido de montar este instrumento. Dar aqui nota de que este apoio da linha de apoio à atividade económica se destina a micro, pequenas e médias empresas, e que os montantes máximos de financiamento são para as microempresas de 50 mil euros, pequenas empresas 500 mil euros, médias empresas 1 milhão e 500 mil euros, small mid cap e mid cap 2 milhões. Dar nota aqui de que estes montantes máximos de financiamento podem ter alguns sublimites, ou seja, o que é que acontece? Significa que nem sempre todas as empresas poderão almejar ter a totalidade do empréstimo, ou melhor, esta totalidade deste financiamento. Isto significa que os montantes, por exemplo, não podem, o montante de financiamento só pode ir até ao dobro da massa anual da empresa em 2019. Para empresas criadas em ou após 1 de janeiro de 2019, o montante do empréstimo não pode exceder a massa salarial anual dos 2 primeiros anos de exploração ou então 25% do volume de negócio em 2019. No fundo, estes são os valores máximos, mas poderá haver aqui alguns limites a estes plafons. As operações que estão aqui consideradas são empréstimos bancários de curto e médio prazo, portanto eles podem ir até 6 anos e uma das características que eu acho mais interessantes deste tipo de produto é o facto de ter carência de capital de até 18 meses. Ou seja, significa que quem se socorrer destas linhas poderá almejar, durante os primeiros 18 meses, não fazer qualquer pagamento de capital, o que significa aqui certamente um apoio à tesouraria e, portanto, dará aqui uma folga financeira relativamente grande para quem se socorrer destes mecanismos. O prazo de utilização é de até 12 meses após a contratação da operação. Os juros são suportados integralmente pela empresa e serão liquidados mensal e postecipadamente. Os bancos poderão praticar um spread máximo, de acordo com o que aqui eu tenho exposto, ou seja, empréstimos até 1 ano de maturidade, 1%, e empréstimos de 1 a 3 anos de maturidade, 1,25%, de 3 a 6 anos, como vimos o limite era até 6 anos, poderão ter 1,5%. Dar nota aqui, e este é um ponto importante também, de que as operações elegíveis são apenas aquelas destinadas no fundo, um apoio de tesouraria. Ou seja, estão de fora todas aquelas situações que visem uma reestruturação financeira ou consolidação de crédito vivo. Também estão de fora todas aquelas situações em que este financiamento visa, de forma direta ou indireta, no fundo, liquidar ou substituir outros financiamentos que a empresa já tenha. Também estão de fora operações destinadas à aquisição de terrenos e imóveis em estado de uso, bem como de imóveis de uso geral que não possuam características específicas adequadas às exigências técnicas do processo produtivo da empresa. Vamos agora dar aqui uma pequena vista de olhos das condições de elegibilidade do beneficiário. Primeiro, tem que ter localização, sede em território nacional. Já vimos que as atividades que estavam enquadradas nesta linha de apoio à atividade económica foi alargada e eu, no fundo, fiz aqui uma pequena seleção daqueles CAIs que entendi que poderiam, no fundo, servir os destinatários desta apresentação. E, portanto, a atividade de mediação imobiliária foi contemplada,
também da angariação imobiliária, avaliação imobiliária e administração de imóveis por conta de outrem. Portanto, qualquer empresa ou empresário em nome individual que exerça a sua atividade num destes CAIs poderá, obviamente desde que preencha os demais requisitos, poderá socorrer-se desta linha de crédito. Outro requisito importante é não ter incidentes não regularizados junto da banca. Portanto, parece-me também algo evidente. Também tem que ter a sua situação regularizada junto à Administração Fiscal e Segurança Social à data de 1 de março. E, obviamente, tem que apresentar uma declaração nesse sentido, já há algumas minutas a circular, aprovadas oficialmente. Obviamente que, neste caso, não contam as dívidas constituídas durante o mês de março às referidas entidades e até 30 de abril. Por outro lado, importa que outra das condições e dos requisitos é que a empresa tenha uma situação líquida positiva no último balanço aprovado ou em balanço intercalar até à data da respectiva candidatura. O que é que isto significa? Significa, obviamente, que a ideia é perceber que as dificuldades que foram geradas na empresa são decorrentes precisamente desta crise pandémica e não uma crise, no fundo, dificuldades geradas pela atividade que vinha desenvolvendo normalmente. Portanto, tem que haver aqui uma necessidade de demonstração, e foi esta a forma encontrada, de que estas dificuldades surgiram, sim, mas única e exclusivamente por via desta crise pandémica. Portanto, não se estranha que outro dos requisitos seja o de que a empresa não pode estar em dificuldades a 31 de dezembro de 2019, nos termos definidos neste regulamento. Para terem uma ideia, no fundo, quem se encontraria em situações de dificuldades a 31 de dezembro de 2019 seria, por exemplo, uma empresa que seja objeto de um processo de insolvência ou que preencha os critérios para ser submetida num processo de insolvência, sempre que tenha recebido um apoio de emergência do Estado, ainda não tiver reembolsado na totalidade esse empréstimo, e também outras situações em que o capital social e as reservas, no fundo, estejam particularmente baixas. Existe ainda um último requisito que diz respeito a uma apresentação de uma declaração de compromisso relativamente à manutenção dos postos de trabalho permanentes até 31 de dezembro de 2020, tendo em consideração o número de trabalhadores a 1 de fevereiro de 2020. Ou seja, não poderá ser promovido qualquer processo de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho durante este período, independentemente, obviamente, aqui dos processos ou da sujeição ao regime de layoff relativamente a alguns trabalhadores. Temos aqui, no fundo, o conjunto de bancos aderentes a contactar. Eu acho que uma nota importante aqui também seria a de perceber, no fundo, dar-vos esta ideia de que, aparentemente, e no fundo da leitura dos prospectos também do IAPMEI e do próprio Banco de Portugal, parece passar a ideia de que basta chegar a qualquer banco aderente, pedir o empréstimo e que ele será concedido nestes termos, desde que estejam preenchidos os requisitos no fundo, os requisitos que acabei de vos elencar. Não é bem assim. Na verdade, devemos contar com um outro requisito que não consta de forma expressa destes documentos, mas que é a análise de risco dos próprios bancos. Ou seja, a par desta verificação documental e, no fundo, aritmética que os bancos terão necessariamente de fazer para considerar qualquer empresa como elegível, temos que considerar também uma análise de risco do próprio banco. Ou seja, o banco não está impedido de, uma vez analisada a situação financeira da empresa, negar a concessão do crédito por entender que não apresenta condições futuras de pagamento. E, portanto, poderá haver aqui sérias limitações por parte das empresas na obtenção destes financiamentos. Outra nota que será importante dar é de que estes financiamentos, por sua vez, estão garantidos pela sociedade de investimento, ou seja, pelas garantias mútuas. Ou seja, no fundo é o Estado a dizer aos bancos: vocês podem emprestar, que nós estamos cá, para caso isto corra mal, no fundo, para garantir estes financiamentos. Esta garantia mútua prestada pelo Estado atinge cerca de 80% a 90% do montante financiado, o que me leva a crer, no fundo, que da parte dos bancos poderá não haver
ao contrário do que eu estava a enunciar que poderia ser possível, poderá não haver necessariamente uma análise muito criteriosa e rigorosa da concessão destes créditos. O que é que acontece? Acontece que há um duplo grau de análise de risco. Não só os bancos fazem a análise de risco do cliente, como também, depois de efetuada essa análise de risco pelo banco e tendo o banco considerado que o cliente estaria em condições de poder beneficiar deste financiamento, o banco remete para as sociedades de garantia mútua das regiões aplicáveis, para elas também, por sua vez, porque prestam esta garantia mútua, também fazerem essa análise de risco. Portanto, na prática, poderá haver aqui alguns entraves a esta aparente automaticidade na obtenção destes financiamentos. Para não vos maçar muito mais, dar-vos nota de um último instrumento que eu considero muito, muito importante neste momento de grande dificuldade para todas as empresas. Provavelmente já será do conhecimento de todos, mas creio que merecerá menção, e que foi este regime instituído pelo Decreto-Lei 10J de 2020, de 26 de março, que instituiu uma moratória para contratos de crédito. O que é que vem a ser isto desta moratória para contratos de crédito? No fundo, é uma medida que leva a que durante este período, aliás, de aplicação deste Decreto-Lei, que, veja-se, vai até setembro deste ano, possa, em alguns créditos, haver uma suspensão do reembolso de capital durante este período, no fundo, de capital e de rendas. E a par disto, portanto, não é bem como aquela medida que ontem a doutora Mariana Vilaça Fernandes nos falava, das rendas, em que, no fundo, não se paga a renda, mas depois vamos diluir o pagamento dessas rendas nos 12 meses seguintes, o que, por sua vez, no fundo, poderá ter um impacto nesses meses, ou seja, no fundo, seria quase empurrar o problema com a barriga. Neste caso, não, porque a par da suspensão deste pagamento, há uma prorrogação dos créditos aplicáveis. Ou seja, se nós suspendermos o pagamento de um crédito que tinha a duração ou que iria ser reembolsado em 2 anos, e se fazemos a suspensão durante 2 ou 3 meses, o que vai acontecer é que o contrato de 2 anos vai passar a ter 2 anos e 3 meses. Portanto, no fundo, permite verdadeiramente abrir aqui um balão de oxigénio que permita às empresas, pelo menos durante estes meses, encarar financeiramente com outro apoio de tesouraria. Dar nota aqui que ficam de fora deste regime os créditos ou financiamentos que se destinem à compra de valores mobiliários ou de aquisição de posições noutros instrumentos financeiros, quer sejam garantidos ou não por esses instrumentos. São também excluídos deste apoio os créditos concedidos à empresa para utilização individual através de cartões de crédito dos seus membros, dos órgãos de administração, de fiscalização, de trabalhadores ou demais colaboradores. Portanto, tudo o que seja estes financiamentos decorrentes da utilização de cartão de crédito também estão fora deste regime. Quem é que são os beneficiários? Os beneficiários são todas as empresas, empresários em nome individual, também as instituições particulares de solidariedade social, as associações sem fins lucrativos e outras entidades da economia social que tenham as seguintes condições. Mais uma vez, sede em Portugal, mais uma vez, situação regularizada junto à autoridade tributária, aduaneira e segurança social, e que não estejam a 18 de março já em situação de mora, em situação de insolvência ou ser objeto de qualquer execução judicial. Mais uma vez, a ideia aqui é garantir que este apoio vai ser concedido às instituições que foram afetadas apenas e tão somente pela crise pandémica e já não pelo normal, ou pelo menos pelo normal decurso da atividade. Eu acho que este há de ser um mecanismo muito, muito forte para gerar aqui alguma liquidez para as empresas e que poderá verdadeiramente criar aqui um balão de oxigénio. Obviamente que nós não podemos ignorar que, com tantos apoios, no fundo, temos algum diferimento no pagamento dos impostos, temos os trabalhadores em layoff, temos a moratória das rendas. Obviamente tudo isto vai pesar no futuro e não estando nós à espera, ou melhor, não sabemos, estamos na ignorância sobre como é que vai dar-se a retoma da economia durante o ano de 2021. Ou seja, neste momento não se sabe se nós voltaremos à normalidade tão depressa como entramos neste processo de crise pandémica e, não sendo o caso, poderemos ter aqui situações em que estas medidas podem revelar-se no futuro insuficientes e serão certamente objeto de novo tratamento
no futuro. Era isto que tinha para vos dizer. Se calhar agora eu não percebi se tínhamos aqui muitas perguntas para responder, mas se calhar abríamos agora aqui um período de algumas, melhor, da resposta a alguma das perguntas que nos foram colocadas. Temos sim. Diogo, muito obrigada. Temos aqui algumas questões que acho que podemos dar resposta. A primeira seria para o João e diz respeito ao que falaste sobre a suspensão e a prorrogação dos prazos do contrato de mediação. A questão que se coloca é que, sendo os contratos validados pelo INPIC, de que forma é que se pode ativar esta situação rapidamente e de forma célere? Sim, os contratos que são sujeitos à aprovação pelo INPIC são os contratos que contêm cláusulas contratuais gerais, que são aqueles que são habitualmente usados pelas empresas de mediação. Tendo em conta a urgência em regular estas situações entre as partes e não sendo possível obter aqui uma aprovação da alteração do contrato pelo INPIC em tempo útil, eu diria que seria sempre conveniente promover um adiantamento ao contrato, alterar o contrato de mediação existente, prevendo já estas situações, aqueles contratos estejam em vigor e, simultaneamente, submeter à aprovação do INPIC um contrato, um minuto de contrato genérica, já com estas questões previstas, para aprovação quando seja possível. Ou seja, não sendo possível obter a aprovação prévia do INPIC, entendemos que ainda assim se deverá proceder à alteração dos contratos. Ainda assim, essa alteração será, no meu entender, válida. Muito bem. Depois tem aqui uma questão também acerca dos contratos de mediação, se é possível serem assinados de forma manuscrita e digitalizados, sem ser com a assinatura digital qualificada. Esta pergunta acho que é para o Diogo. Então qual era a pergunta que eu, entretanto, perdi-me? Se os contratos de mediação podem ser assinados de forma manuscrita, digitalizados, mas sem assinatura digital qualificada. Sim, eu diria que sim. Diria que sim, que não vejo aqui um impedimento. Mais uma vez, acho que aqui a ideia seria de que a assinatura digital qualificada confere uma maior segurança, no fundo, é o equivalente a um reconhecimento presencial das assinaturas, portanto, torna este documento quase um documento autêntico, mas pode ser feito de forma manuscrita e através da assinatura digital qualificada. Aliás, até podem conviver ambas no mesmo contrato. No fundo, podemos ter uma das partes a assinar de forma manuscrita e outra através de uma assinatura digital qualificada. Muito bem. Depois esta questão também está relacionada com o tema das assinaturas digitais e é a de saber se um comprador estrangeiro que está noutro país se pode socorrer-se desta assinatura digital qualificada para fazer assinar um contrato no país de origem e se aqui é aceito desta forma. A nuance aqui é se isto é admitido num contrato de promessa de compra e venda ou numa escritura. Numa escritura eu creio que referi durante a apresentação, mas as escrituras, na medida em que não são um simples reconhecimento presencial de uma assinatura, no fundo são um ato, é um documento solene, no fundo onde uma entidade pública explica o conteúdo do contrato às partes que intervêm nesse negócio, explica as consequências e certifica que as pessoas tomaram conhecimento do total teor desse mesmo contrato. Não se basta, obviamente, o contrato de promessa de compra e venda de um imóvel com uma assinatura digital qualificada. Portanto, neste caso, não conseguimos dispensar a presença das partes no notário. A nossa experiência é que os notários, alguns estão efetivamente encerrados, outros estão a trabalhar dentro de alguma normalidade, com algumas medidas de segurança. Nós já temos acompanhado escrituras durante este período, portanto, não existe neste momento qualquer indicação de que as escrituras possam ser feitas através de um documento, ou melhor, uma assinatura digital qualificada. Portanto, eu diria que neste caso a escritura tem que ser feita através de documento particular autenticado ou escritura pública. Já quanto à questão de saber se um cidadão estrangeiro pode assinar através da assinatura digital qualificada, se for um cidadão de um Estado-membro da União Europeia que tenha um documento de identificação com uma chave móvel equivalente e, portanto, com este certificado qualificado, eu não vejo impedimento a que isso possa ser feito. Tem que ser feita uma verificação caso a caso
da autenticidade e, no fundo, da natureza de cada um dos certificados dos Estados-membros, mas não vejo um impedimento a que isso possa ser feito. Muito bem. E ainda relacionado com este tema, há mais uma questão, que é de saber se num contrato de promessa de compra e venda pode haver assinaturas mistas, ou seja, uma parte assinar digitalmente e a outra de forma manuscrita. Exatamente, era o que estávamos a referir há um bocadinho. Aquele artigo 16A prevê que a assinatura manuscrita de cópias digitalizadas e a assinatura através de uma assinatura digital qualificada, ainda que coexistam no mesmo documento, não afeta a sua validade. Exatamente. Agora passamos aqui às questões que têm a ver com as linhas de crédito e as moratórias nos financiamentos. A primeira é de saber se os financiamentos de renting de viaturas estão excluídos do regime das moratórias. Eu diria que não, porque neste caso não estão relacionados, ou seja, o próprio programa exclui expressamente os créditos para financiamento de compra de valores mobiliários ou aquisição de posições em instrumentos financeiros, exclui também os créditos concedidos para utilização individual através de cartões de crédito. Portanto, diria eu que aqui um renting não deixa de ser um contrato de financiamento e, portanto, sendo entendido como tal, poderá merecer também acolhimento nesta moratória de crédito. Obrigada, Diogo. E a última questão que temos aqui é de saber se no caso da moratória de crédito, desculpem que entretanto entrou aqui outra questão, no caso da moratória de crédito bancário, se é legítimo que durante o período de suspensão dos pagamentos de capital e de juros, esse valor seja integrado no valor da dívida existente. Ou seja, uma vez que o período do contrato irá ser prorrogado por mais 6 meses, portanto é no fundo fazer a integração. No fundo, o que vai acontecer é que o capital não vai ser liquidado, os juros vão ser integrados no capital, portanto, os juros que não são liquidados naquele período vão ser integrados no capital, portanto, o capital mantém-se, portanto, não há uma amortização do capital, também não se faz o pagamento dos juros, esses vão passar a integrar o capital e o que acontece é que o contrato vai durar mais tempo. No fundo, o contrato que terminaria em 2025, por exemplo, pode terminar em 2026, ou pelo menos prorrogar-se por mais 6 meses. E, portanto, vamos ter que o pagar mais tempo, na medida em que durante este período não fazemos esse pagamento. Ainda voltando ao tema do renting, nós tivemos aqui a resposta do Miguel Garrido, que está a ouvir-nos e que colocou a questão, e que diz que a resposta que tem sido dada pelas empresas de renting é que não está abrangido pela moratória pelo facto de se tratar mais de um aluguer do que de um contrato de financiamento. Isso depende um bocadinho da estrutura do financiamento, como é óbvio, não é? Se falarmos de um empréstimo, de um financiamento junto de uma empresa de renting, é diferente de um leasing, por exemplo, bancário, não é? Que, no fundo, nós fazemos o aluguer da viatura, mas, obviamente, há um financiamento associado. Eu acho que depende um bocadinho da estrutura de cada um dos financiamentos. Se ele for entendido verdadeiramente como um financiamento, que no final poderá dar o direito à aquisição do imóvel, ou neste caso do veículo, poderá ser entendido como um financiamento e, portanto, ser enquadrado nesta moratória. Se já se for verdadeiramente um aluguer de veículo remunerado, no fundo, que implica o pagamento de uma prestação, pode realmente ficar fora desta moratória. Sim. Voltando ao tema das assinaturas, há aqui uma questão para procurações. Se um vendedor ou um comprador que se encontre no estrangeiro poderá também aplicar a assinatura digital qualificada para assinar a procuração. Pois, aqui é um tema importante também, porque nós temos aqui 2 requisitos, desde logo. Se for o procurador a assinar o contrato, há aqui um tema para verificar, no fundo, os poderes que são conferidos pela procuração. Ou seja, a própria procuração, nós conseguimos atestar a assinatura por parte do procurador, mas depois já não conseguimos verificar se os poderes que foram conferidos ao procurador foram por alguém que também, no fundo, apôs esta assinatura digital qualificada. Dar nota que as procurações que sejam para venda de imóveis, também elas têm que ser objeto de um termo de autenticação ou também, no fundo, dessa autenticação perante um notário ou uma entidade com poderes para o efeito. Portanto, parece-me que neste caso podemos ter algumas dificuldades através dos procuradores
de nos socorrermos deste mecanismo da assinatura digital qualificada. Eu apenas acrescentaria que, como a procuração tem que seguir a mesma forma do ato que vai ser praticado, neste caso a escritura, eu acho que dificilmente os notários aceitam uma procuração que não seja autenticada. Exatamente, exatamente. Depois passaríamos aqui à questão do contrato de mediação imobiliária sendo assinado digitalmente, tem que ter uma adenda para referência de motivos de força maior. Porque os contratos que já estão impressos, basta ver a data da assinatura e por isso essa questão já estará salvaguardada. João, isto é mais para ti, eu diria que a resposta não é automática, mas... A resposta não é de todo automática, ou seja, eu percebo aí que estão a falar no caso dos contratos típicos, quase contratos de adesão, que já estão impressos e que preenchem apenas os aumentos em falta e já são assinados. Mas sim, nesse caso terá necessariamente que se celebrar uma adenda, um aditamento, como queira, de forma a prever essa alteração e a introdução das referências aos eventos de força maior e às consequências dos mesmos. E finalmente, a última questão que temos aqui, que é sobre as linhas de crédito, se as empresas com menos de 24 meses podem não ter situação líquida positiva, portanto, no fundo, ser dispensadas do cumprimento daquele requisito que o Diogo falou. Sim, eu acho que tanto quanto percebo, o que a lei exige é que efetivamente têm que ter a situação positiva, ainda que seja, têm que ter pelo menos a situação regularizada num balanço intercalar até à data da respectiva candidatura. E, portanto, eu diria que neste caso não poderemos efetivamente dispensar este requisito de ter uma situação líquida positiva, ainda que seja para empresas com menos de 24 meses de existência. Muito bem, e acho que concluímos aqui as questões que foram colocadas através do Q&A. Eu passava a palavra à Patrícia. Sim, obrigada, Mariana. De facto, já respondemos a todas as questões, agradecemos aos participantes também por as terem colocado e agora temos aqui mais algumas questões que nos foram colocadas por e-mail a quando da inscrição, já falámos aqui em algumas delas, de qualquer forma vou voltar ao assunto. A primeira vem do Sr. Carlos Ramos e pergunta se estão obrigados a recolher assinaturas nos contratos de mediação imobiliária. Recolher? Assinaturas nos contratos de mediação imobiliária. Sim, eu acho que aí não há dúvida de que, obviamente, nós temos que ter o contrato de mediação imobiliária, para obviamente vincular ambas as partes, o documento tem que estar assinado. Já vimos que temos aqui algumas alternativas relativamente à forma de proceder a essa assinatura. Efetivamente, o documento pode ser apenas manuscrito por cada uma das partes. Percebemos que, inclusive, a assinatura de cópias digitalizadas vale como original. Em todo o caso, o que nós dizemos é que o mecanismo que melhor acautela a posição de ambas as partes, e sendo este um contrato com alguma, apesar de parecer aparentemente simples, tem alguma importância, no fundo pode determinar ou não o recebimento de uma comissão por parte dos mediadores, acho que neste caso, havendo meios havendo possibilidade de o fazer através de uma assinatura digital qualificada, acho que seria o cenário ideal. Não sendo possível, a assinatura do documento, pelo menos, obviamente assinado pelas partes envolvidas, nem que seja depois remetido pelo correio, acho que seria sempre uma segunda alternativa. Apenas o último cenário seria o de assinar por via digital, ou seja, imprimir cada uma das partes, imprimir uma das vias do contrato, assinar, digitalizar, enviar para a outra, onde depois também colocaria a sua assinatura. Obviamente que isto não afeta a validade do contrato, temos que ter noção que obviamente a força no fundo, a oponibilidade perante terceiros e a autenticidade das assinaturas nesta última solução, obviamente sai um bocadinho mais afetada, mas obviamente tem que ser recolhidas assinaturas de uma destas formas que foram agora elencadas, sim. Dr. Diogo, obrigada. Passamos agora à questão da Sra. Isabel Teixeira, que nos coloca, portanto, uma situação de prazos para fazer os pedidos. A questão é, os pedidos contemplam empresas que têm todas as contas pagas, mas que prevêem daqui a 3 meses já não ter capacidade de tesouraria? Sim, eu acho que precisamente estas linhas são precisamente para essas empresas, ou seja, empresas que neste momento estão a começar a ficar com dificuldades porque perderam a sua capacidade de gerar rendimento
mas que à data da entrada no fundo desta crise pandémica estavam em condições normais, portanto tinham saúde financeira, tinham a sua situação regularizada perante as entidades públicas e que apenas por via desta crise pandémica foram afetadas. Portanto, aquelas empresas que daqui a 2, 3, 5, 6 meses prevêem que poderão ter dificuldades em cumprir com os seus compromissos, é precisamente para essas empresas que esta linha de crédito se destina e serve. Portanto, a resposta é positiva nesse caso. Muito bem. Agora uma questão, duas na verdade, do Sr. José Matos. A primeira, qual o limite de crédito de apoio às empresas? E a segunda, o contrato de mediação deve ter uma cláusula sobre a pandemia? Eu acho que essas perguntas já foram respondidas ao longo da apresentação, mas em todo o caso poderemos revisitar o tema. Como eu tinha dito, relativamente às microempresas, temos um limite de crédito de 50 mil euros, às pequenas empresas 500 mil euros e às médias empresas 1 milhão e 500 mil euros. Depois há aqui uns sublimites de que eu vos falei, no fundo tendo em conta também a faturação da empresa e as despesas anuais das empresas, que poderão no fundo fazer baixar estes plafons. Também creio que o Dr. João Geo Mamet também já deu nota e no fundo substituindo aqui um bocadinho na resposta de que sim, poderemos nos contratos de mediação fazer prever estas cláusulas se não de força maior, pelo menos de alteração das circunstâncias, que possam definir desde logo no momento inicial da contratação e, portanto, não temos que estar a discutir no futuro estes temas e, portanto, como se fala até de uma segunda vaga da pandemia, será interessante, do ponto de vista dos novos contratos que forem assinados, ficar desde já estipulado e, portanto, não ficar dependente depois de um entendimento futuro de que, havendo uma situação equivalente a esta, o contrato se considera, no fundo, prorrogado por igual período, por exemplo. Sim, acho que esse é um dos conselhos que nós damos, porque precisamente não sabemos se esta situação vai desaparecer tão depressa como veio e se não poderemos ter novas vagas de crise pandémica. E, portanto, entendemos que isto seria importante prevermos essa possibilidade. Com certeza, e agora aqui uma última situação é-nos apresentada pela Sra. Aziz. Ela fala-nos de uma situação em concreto que depois é desdobrada em 5 questões. A situação será uma microempresa de mediação imobiliária sem trabalhadores, ou seja, em que o único trabalhador é o sócio-gerente. Primeira questão. A empresa que tenha iniciado a sua atividade em abril de 2018 e tenha tido nesse ano um resultado negativo, mas que em 2019 o resultado já tenha sido positivo, é elegível para o financiamento no âmbito do Covid-19? Ou seja, o que estes programas de financiamento exigem é que a situação líquida seja positiva no último balanço aprovado ou balanço intercalar até à data das respectivas candidaturas. Se a situação for líquida for negativa no último balanço, elas podem aceder desde que a situação esteja regularizada no balanço intercalar até à data da respectiva candidatura. Ou seja, pelo menos no balanço intercalar imediatamente anterior à data da candidatura, a situação tem que estar regularizada. Ok, no decorrer desta questão, a senhora pergunta-nos ainda que documento de contas deve ser apresentado, uma vez que o fecho de contas de 2019 ainda não está concluído. Pois, eu acho que nesse caso teríamos que, junto dos TOCs e dos ROCs, fazer a aprovação de balanços intercalares em que eles atestem que a situação está efetivamente regularizada. Portanto, teria que se fazer aqui um balanço intercalar para esse efeito. Temos mais 2 questões acerca deste mesmo tema. A primeira é legal, no âmbito do programa de financiamento em contexto de Covid-19, o banco solicitar aval pessoal do sócio-gerente? E a segunda e última, se o sócio-gerente tiver no Banco de Portugal o registro de uma situação de incumprimento de um crédito pessoal, este aspecto é tido em consideração na concessão do financiamento? Como vos disse, no fundo, a par destes requisitos quase que aritméticos de ter a situação regularizada junto das instituições públicas, existe também uma análise de risco do próprio banco. Ou seja, como vos disse, aparentemente poderia ser relativamente linear a concessão destes financiamentos. Na verdade, o que nós percebemos é que isto não dispensa uma análise de risco a ser efetuada pelo próprio banco. Na medida em que o banco anteveja alguns problemas na liquidação desses financiamentos, é normal ou é possível que possa não conceder o crédito
ou possa exigir algumas garantias para este crédito. O que tem sido dito acerca deste assunto é que a concorrência, neste caso dos bancos aderentes, poderá fazer a diferença no fundo, na concessão destes financiamentos. Aquilo que para alguns bancos é um requisito essencial, para outros poderá, atendendo no fundo à disputa que poderá abrir-se também entre as entidades bancárias aderentes, poderá fazer com que se consiga, em algumas situações, obter um financiamento mesmo em condições não tão óbvias. Com certeza, julgo que tínhamos aqui pelo menos mais uma questão no Q&A do Sr. Hugo Oliveira, que pede para que expliquemos novamente quais são as condicionantes que estipulam os limites de crédito para empresas constituídas após 1 de janeiro de 2019. Diz que o Dr. Diogo falou em 2 relacionados com a massa salarial ou uma percentagem de faturação. Exatamente, ou seja, há aqui um limite para as empresas que... Há aqui um limite para as empresas que... Só para me recordar aqui do que é que estávamos a falar. Estou aqui até a recuperar o slide. Ou seja, as empresas que não tenham... Uma coisa, quando eu falei da questão da massa salarial, dizia respeito àqueles sublimites, no fundo, para a concessão de crédito. Ou seja, as empresas que não podem estar, ou melhor, os empréstimos têm um limite máximo, aqueles plafons que eu vos falei, mas existem alguns sublimites. Ou seja, aqueles empréstimos que tenham uma maturidade para lá de 31 de dezembro de 2020, ou seja, aqueles empréstimos que terão mais de um ano de duração, não pode exceder o montante financiado o dobro da massa anual da empresa em 2019 ou no último ano disponível. E para as empresas criadas a partir de 1 de janeiro de 2019, o montante máximo do empréstimo não pode exceder a massa salarial anual dos 2 primeiros anos de exploração ou 25% do volume de negócios total em 2019. Portanto, neste caso, é esta limitação que existe às empresas constituídas após 1 de janeiro de 2019. Com certeza, julgo que já esclarecemos aqui todas as questões. Agradecemos também os obrigados que nos estão a ser enviados pelo Q&A. Dizem também aqui no Q&A que a sessão foi muito esclarecedora. Portanto, agradecemos também as vossas opiniões e a participação da Teles. Não sei se tem mais alguma coisa que queiram acrescentar. Queria acrescentar, estão-me a ouvir? Sim, sim. Queria acrescentar que isto constitui uma parte muito positiva deste fenómeno todo e a Teles irá aproveitar esta experiência para, neste ou noutros fóruns, propor outros webinars sobre temas que não tenham a ver com o Covid e em situação posterior. E estava-me a lembrar daqui alguns temas que podem ser interessantes, como os direitos de preferência, o branqueamento de capitais e as cláusulas nos contratos de promessa de compra e venda, e também, por exemplo, as situações de incumprimento dos contratos face às 2 hipóteses, sinal versus execução específica. Vamos, com certeza, poder agendar através de iniciativas nossas ou até com a APMIP, aproveitando esta experiência que foi de facto fundamental e que vamos com certeza utilizar no futuro. É compacta, as pessoas entendem-na bem e foi de facto uma parte positiva em tantas coisas tão sofridas que tivemos nestes tempos. Muito obrigado.